Sabe, em Alcoólicos Anônimos tem uma única frase, uma única regra que define quem pode entrar e quem não pode. É uma regra tão simples, mas que mudou tudo e salvou incontáveis vidas. Só que a origem dela não foi nada simples. Foi forjada no medo, no conflito e em experiências humanas muito, mas muito dolorosas. É essa aí, a famosa terceira tradição de AA. Pensa bem, nenhuma taxa, nenhum juramento, nenhuma outra condição. Apenas o desejo. Hoje em dia a gente olha para isso e parece óbvio, né? Tão compassivo. Mas olha, nem sempre foi assim não. E aí que está a grande questão. Para entender o porquê dessa regra, a gente precisa voltar no tempo, para uma época em que os primeiríssimos membros de AA viviam apavorados. Então bora mergulhar nessa história? Nos primeiros anos, a AA não era nada parecido com esse movimento global que a gente conhece hoje. Que nada, era só um punhado de gente tentando desesperadamente se manter sóbria. A sobriedade, para eles, era uma coisa muito nova, muito frágil. Qualquer perturbação, qualquer coisinha diferente, parecia uma ameaça de morte. Ficava aquela pergunta constante no ar, sabe? Qual de nós vai ser o próximo a cair? Esse medo dominava absolutamente tudo. E o que as pessoas fazem quando estão com medo? Elas constroem muros, né? Pois é. E os primeiros membros de AA construíram uma verdadeira fortaleza de regras para tentar se proteger. É impressionante o tamanho do medo que eles sentiam. A ideia era aceitar só os que eles chamavam de alcoólicos puros. Basicamente pessoas iguaizinhas a eles, sem outras complicações. A lista de quem ficava de fora era enorme. Tudo por causa do pavor de que alguém diferente pudesse afundar o barco para todo mundo. E essa citação de um dos pioneiros resume tudo perfeitamente. Não era maldade, era pânico. A intolerância vinha daí, porque parecia que a vida deles é que estava em jogo. O medo era a base de tudo. Só que a vida não costuma caber em regras perfeitas, né? E foram duas pessoas, dois casos bem complicados, que forçaram os grupos a encarar os próprios medos e, no processo, mudar a AA para sempre. Imagina a cena. No comecinho dos anos 40, um homem bate na porta. Ele não era um alcoólico puro. Ele carregava o que a sociedade da época via como um estigma terrível, além da bebida. O grupo, claro, entrou em crise. O dilema era brutal. Mandar ele embora era praticamente uma sentença de morte. Aceitar, bom, na cabeça deles, poderia destruir o grupo. A discussão se arrastou, até que um dos membros mais velhos fez aquela pergunta simples, mas que mudou tudo. E eles decidiram aceitar. Foi um ato de fé. E a recompensa foi imensa. O homem de quem eles tanto tinham medo se tornou um pilar na comunidade, ajudando incontáveis pessoas. A primeira rachadura no Muro do Medo tinha sido aberta. Mas esse muro ainda seria testado de novo e de um jeito bem diferente. Se o primeiro desafio foi sobre comportamento, o segundo foi sobre crença. Apareceu o Ed, um vendedor falante, meio petulante e, pro horror daquele grupo super religioso, um ateu barulhento. Ele zombava da ideia de Deus abertamente no meio das reuniões. O grupo explodiu. A paciência acabou. Eles encurralaram o Ed e deram um ultimato. Só que o Ed, sendo vendedor, foi esperto. Ele usou o próprio argumento de venda de A contra eles. Pegou o rascunho do livro que eles estavam escrevendo e leu em voz alta a única regra que eles mesmos tinham definido. Checkmate. Eles ficaram sem resposta. O Ed ficou, mas o clima, nossa, ficou terrível. A boa vontade sumiu. O grupo, em vez de apoiar, ficou ali na moita, torcendo para ele ter uma recaída, só para provar que eles estavam certos. E a recaída veio. O Ed viajou a trabalho e bebeu. Ligou para o grupo, pediu ajuda e ninguém se mexeu. Eles o abandonaram. Sozinho, desesperado num quarto de hotel, ele encontrou uma Bíblia. E ali, alguma coisa aconteceu. Aquele homem, abandonado, encontrou a sua própria recuperação e nunca mais bebeu. Essas duas experiências, a do homem com o estigma duplo e a do Ed, o ateu, ensinaram uma lição brutal e inesquecível. O medo dele estava errado. E as regras que eles criaram eram, na verdade, perigosas. A terceira tradição não nasceu de um idealismo nobre. Que nada. Ela nasceu da experiência na marra, da humildade de ter que admitir que eles não tinham o direito de julgar quem merecia uma chance de viver. E é aqui que a gente entende o peso da coisa. Nunca foi sobre criar um clube social agradável. Era sobre vida e morte. Fechar a porta para alguém não era só falta de educação, podia ser fatal. E eles sacaram que não podiam carregar essa responsabilidade.
Então, a gente vê essa jornada bem clara, né? Começou com medo e exclusão. Aí a vida real, através dessas pessoas problemáticas, provou que o medo estava errado. E essa experiência dolorosa se transformou numa tradição que garante a sobrevivência e a força do grupo. O resultado final dessa jornada não foi só uma nova regra, foi uma mudança completa de identidade para Alcoólicos Anônimos. Definiu o que a Irmandade se tornaria dali para frente. E essa é talvez a maior ironia e a lição mais profunda. Os recém-chegados, perigosos que eles tentaram barrar, não destruíram o grupo. Pelo contrário, eles forçaram os membros originais a crescer, a se tornarem mais pacientes, mais tolerantes. No fundo, eles salvaram o AA de si mesmo. No final, tudo se resume a essa pergunta. Depois de tudo o que aprenderam, depois de quase condenarem homens à morte por causa dos próprios medos, essa questão se tornou o coração de AA. E é uma pergunta que fica para a gente pensar sobre o perigo de construir cercas em torno de qualquer tipo de ajuda.